imagina só se fosse o contrário. Se Jorge Jesus deixasse o Flamengo e viesse para o Corinthians 5 dias depois, alegando para o Flamengo que não poderia ficar no Flamengo por causa da sogra doente. E aí, 6 dias depois, fechasse com o Corinthians. Qual seria o sentimento do rubro-negro? Bom, começando com o Vitor Pereira, o sentimento do torcedor corintiano é de traição, então é normal que o torcedor corintiano, nesse momento, faça críticas ao Vitor Pereira. Mas há muito tempo que a torcida, que um técnico, como eu disse, não despertava tanta admiração assim da torcida do Corinthians. Então, esse amor agora virou ódio, porque houve parece até a música da Marília Mendonça, né? Que Deus a tenha, mas esse amor agora virou ódio e é natural que o corintiano, nesse momento, sinta essa dor de corno, né? Porque foi um chifre. Na verdade, o torcedor corintiano está se sentindo chifrado. A questão, eu tenho informações a respeito da direção do Corinthians que ficaram maravilhados com o método de trabalho do Vitor Pereira. A metodologia de trabalho do Vitor Pereira, da comissão técnica do Vitor Pereira. O Corinthians, com a saída do Vitor Pereira, tentou sim trazer outro técnico português, o Bruno Lage, que acho que até foi entrevistado pelo Flamengo também outras vezes, mas o Bruno Lage não chegou. O Duílio foi convencido a não fazer um investimento alto, porque é um momento de tirar o pé do acelerador. O Corinthians vai ter o dinheiro da bilheteria a partir do ano que vem todo comprometido para pagar a Neoquímica Arena, para pagar a caixa. E aí o Corinthians vai ter que olhar qual é a prioridade. E a prioridade, e aí eu respondo a tua pergunta, é a contratação do Yuri Alberto. Eu dei a informação hoje, ontem a Gazeta Esportiva trouxe a informação de que o Flamengo poderia dar o chapéu no Corinthians, por indicação do Vitor Pereira, que adora o Yuri Alberto, mas o Corinthians, hoje eu falei com uma pessoa muito influente no Corinthians, que me disse o seguinte: olha, o Corinthians já tem o dinheiro para comprar o Yuri Alberto. Vai entrar o Mantuan na história, vai entrar o Ivan na história, que também está lá no Zenit, e o Corinthians vai pagar a diferença, e aí depois o Zenit vai ter uma porcentagem na venda numa futura venda do Yuri Alberto. Então, essa pessoa me disse: o Corinthians já tem o dinheiro, tem totais condições financeiras de comprar o Yuri Alberto. E o contrato dele com o Corinthians vai até o meio do ano. Então, esse chapéu o Corinthians não vai tomar. Não, claro que fica muito evidente, depois de tudo isso, que não foi pela questão da sogra. Mas também fica muito evidente o mau caratismo do Vitor Pereira quando ele usa a desculpa da sogra, que está doente. Aliás, a CBF deveria tentar descobrir qual é o médico da sogra que sarou de uma hora para outra para usar o mesmo remédio no Neymar, né? Para o Neymar tentar jogar o quanto antes a Copa do Mundo. O direito do Vitor Pereira de trabalhar onde ele quiser, isso aí não se discute. E tem tem 4 clubes no mundo que eu acho que você não pode dizer não de jeito nenhum, e eu se fosse técnico, dificilmente diria não, que é o Flamengo, é o Corinthians, é o Real Madrid, é o Barcelona. Né? Se você recebe uma proposta desses 4 times, você tem que treinar, né, esses 4 times. Talvez o Boca, o River Plate, pela grandeza dessas equipes aí também, mas não sei, hoje em dia, para te dar projeção e status, de fato, como técnico, para você dizer de fato, fui técnico de futebol, se você dirigir uma dessas 4 equipes aí. Ter o investimento que tem hoje o Flamengo, ter a chance de ganhar campeonato, sem dúvida alguma, morar no Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, que o Flamengo tem uma sedução muito grande. Elevar o patamar do ponto de vista porque você olha para o currículo do Vitor Pereira, o currículo do Vitor Pereira é bem meia boca, né? O Corinthians é o principal time que ele dirigiu até então. Ele ganhou alguns títulos, mas ele ganhou título na China, ele ganhou título no Porto, mas lá no Porto todo mundo ganha título, ou é o Porto ou é o Benfica. Ele ganhou título na Grécia, mas no Corinthians, de fato, ele passa
a ser conhecido e as pessoas começam a olhar. No Flamengo ele vai ter também uma projeção muito grande. Se ele vai chegar no tamanho do Abel Ferreira, se ele vai chegar no tamanho do Jesus, eu não sei, né? O tempo vai dizer. O Paulo Souza não conseguiu, né? O Flamengo tentou também fazer isso com o Paulo Souza e o Paulo Souza não conseguiu. Acho que ele está pensando nisso mesmo. Eu acho que ele está pensando e só acho que o Flamengo tem que tomar cuidado, porque numa dessa, para ele sair do Flamengo para ir para outra equipe, porque ele tem o sonho de trabalhar em Portugal. Ele já deixou isso. Eu não sei se está bem amarrado o contrato, se será bem amarrado o contrato. A informação que eu tive hoje é que o contrato será apenas de 1 ano e não de 2 anos, como estão e como as pessoas estão falando, né? O que pode ser até pertinente, porque ele fez contrato de 1 ano também só com o Corinthians, com o Corinthians só de 1 ano. Então eu acho que tá perfeito do ponto de vista da projeção de carreira, da gestão de carreira. Eu acho que é isso aí. Vitor Pereira recebeu uma proposta, está indo para o Flamengo, não tem problema nenhum. Agora, do ponto de vista da atitude, do caráter, eu acho muito questionável. Dificilmente mudarei de opinião, a não ser que o Vitor Pereira diga algo que ainda não foi dito. Né? Se ele disser, a gente vai começar a compreender a situação, se ele de fato disser que, olha só, eu pedi contratações, os caras não me deram lá em São Paulo. Eu pedi o investimento, não foi dado. Eu pedi reformulação na equipe e não foi dada. Eu pedi, sei lá, um aumento de salário e não foi dado. Eu passarei a compreender a situação, mesmo assim, acharei o caráter bem questionável, o fato dele ter colocado a sogra doente e com Alzheimer como motivo para ele não permanecer no Corinthians. Imagina só se fosse o contrário. Se Jorge Jesus deixasse o Flamengo e viesse para o Corinthians 5 dias depois, alegando para o Flamengo que não poderia ficar no Flamengo por causa da sogra doente. E aí, 6 dias depois, fechasse com o Corinthians. Qual seria o sentimento do rubro-negro? Aliás, digo a você que o troco perfeito seria o Jesus no Corinthians a partir do Campeonato Brasileiro. Ele não pode comandar nenhum time até maio. Imagina só a fumaça que seria se o Jesus desembarcar. Aí, meu amigo, aí não tem... Mas já foi falado atrás que o Corinthians... Foi na janela passada que o Corinthians tinha procurado ele e ele disse não, né? Não, na verdade, houve uma conversa, quando o Silvinho ainda era técnico, ele estava negociando com o Atlético Mineiro, houve uma conversa do William Monteiro Alves com o Jesus, mas o que me disseram é que não bateu o santo. Mas não houve um acordo, né? Não houve sequência nessa conversa e de fato... E, aliás, ele se ofereceu ao Flamengo à época também, lembra? Atlético, depois Corinthians, depois Flamengo e acabou indo para o Fenerbahçe, né? Mas é isso. Cereto, qual a sua avaliação do trabalho do Vitor Pereira na frente do Corinthians? Ele chegou em 4º no Brasileiro e chegou a uma final de Copa do Brasil jogando bem, né? Vamos dizer que jogou bem a final, né? Qual a sua avaliação no trabalho do Vitor Pereira dentro do campo? Olha só, se você olhar para os números, e nem sempre os números explicam, eu acho que quase nunca os números explicam, né, o futebol, mas se você olhar para os números, o trabalho foi apenas nota 5, no máximo, porque ele tem 49% de aproveitamento. Para você ter uma ideia, o Wagner Mancini teve um aproveitamento maior do que o Vitor Pereira, o Wagner Mancini teve 51% de aproveitamento. O Vitor Pereira, dentro de casa, na Neoquímica Arena, em Itaquera, esse aproveitamento dispara para 72%. Né? O Corinthians perdeu só do Flamengo, perdeu para o Fluminense, perdeu para o Palmeiras na Neoquímica Arena. Né? Perdeu para o Flamengo na Libertadores, Fluminense e Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Mas fora de casa, o aproveitamento do Corinthians foi péssimo. Então derruba demais o aproveitamento do Vitor Pereira. Os 2 grandes jogos do Vitor Pereira no comando do Corinthians foram contra o Fluminense, Copa do Brasil, onde ele faz um jogo que taticamente ele amassa o Fluminense, né? Ele não deixa o Fluminense respirar. Isso o jogo em Itaquera, né?
Ele não deixa o Fluminense respirar. E o segundo tempo contra o Flamengo, porque o primeiro tempo do Corinthians, o Corinthians toma o primeiro tempo no Maracanã, o Corinthians toma um vareio, né? Que podia ter sido uma goleada do Flamengo ali no primeiro tempo. Mas o segundo tempo, de fato, foi algo impressionante. O Corinthians poderia ter vencido o Flamengo no Maracanã, né? Mas você conta nos dedos. Eu tô citando 2 jogos aí que o Corinthians jogou bem no comando do Vitor Pereira. Apesar disso, né, apesar de um aproveitamento baixo, ele é um técnico que, eu não sei se idolatrado é um exagero, mas ele é um técnico que há muito tempo não despertava um respeito tão grande da torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians estava carente de técnicos e se apaixonou pelo Vitor Pereira. Só que essa história foi jogada fora, né? Imagino que o Vitor Pereira provavelmente vai cavar uma expulsão no jogo antes. Corinthians e Flamengo vão jogar em Itaquera, né? Imagino que ele vai cavar uma expulsão no jogo antes para não voltar a Itaquera tão cedo.